Olá pessoal, então a nossa aula de hoje nós vamos aprender a traçar uma saia godê. Esse tipo de saia ele é uma exceção em relação ao molde base da saia reta que a gente já aprendeu, mas é uma saia ainda mais simples de se fazer, tá? Ela é o único modelo de saia em que o traçado não parte da base da saia. O traçado é feito a partir de uma folha em branco, né? O molde dessa saia ele possui uma construção gráfica baseada na circunferência, podendo ser completa ou em medidas menores, né? O que vai determinar o caimento e a amplitude da barra da saia. Então, para poder calcular a circunferência da cintura para o godê, a gente tem fórmulas diversas que vão variar de acordo com a amplitude da saia. Então, as mais comuns que nós temos são a saia 1/4 de godê, meio godê e o godê completo. Eu vou deixar para vocês aí passando na tela exemplos de cada uma dessas saias, né, de como elas ficam, como elas se parecem. E para cada uma delas, a gente tem uma fórmula matemática bem simples que vai nos possibilitar a criação desse molde. Então, a saia godê completa, a gente vai precisar da medida da cintura dividida por 6 menos 2 centímetros. O valor resultante vai ser o valor que nós iremos usar para traçar aqui o raio para a construção desse molde. A saia godê meia roda ou meio godê é a medida da cintura dividida por 3 menos 2 centímetros. E a saia 1/4 de roda ou 1/4 de godê é a medida da cintura dividida por 1,5 menos 2 centímetros, tá? Vale lembrar também que esse cálculo ele pode ser usado para fazer outras peças das modelagens. Por exemplo, uma blusa modelo ciganinha, que vai ter uma manga sino, por exemplo, ou uma manga com bastante caimento, pode ser usado essa fórmula de godê para fazer essa manga. Aí, no caso, não vai ser utilizada a medida da circunferência da cintura, e sim do braço ou do local onde vocês quiserem colocar esse godê, né, esse babado. Muitas vezes pode ser usado nesse tipo de blusa aqui, a blusa peplum, né? Em calças, figurinos para dança, enfim. É um modelo de saia muito versátil, um modelo muito legal e fácil de fazer. O primeiro traçado que a gente vai fazer aqui é o da saia godê simples ou meio godê, que é basicamente a construção de um semicírculo. Eu vou fazer para vocês aqui na folha, não vou estar nem fazendo em meia escala, vou estar fazendo só para vocês terem uma noção de como que é o traçado e apresentar o cálculo para vocês. Porque aí a gente consegue enxergar melhor essa saia. A modelagem dessa saia é uma modelagem bem grande, bem ampla, quando feita em tamanho real. E quando feita em meia escala também eu precisaria de um espaço maior aqui para fazer ela. Mas vocês vão conseguir entender bem através desse mini molde que eu vou fazer aqui, tá? Mas eu vou usar no exemplo aqui medidas reais. Então vamos, por exemplo, traçar a saia a seguir para o manequim 40, que lá na nossa tabela de medidas, né? Naquela tabelinha que nós temos lá. Inicialmente a gente traça aqui duas retas perpendiculares. A princípio sem medida definida, tá? Só que com esse quadro a gente já consegue ter o ângulo reto. Aqui nesse ponto zero, eu vou identificar ele como ponto A. E agora, do ponto A até o ponto D e do ponto A até o ponto E, nós vamos precisar fazer essa continha, a fórmula do godê, para saber o quanto a gente vai abrir aqui
para traçar a cintura. Então, primeiro a gente vai pegar a medida da cintura e dividir ela por 3, menos 2 centímetros. A cintura do manequim 40 lá na nossa tabela é de 70 centímetros. 70 dividido por 3 dá aproximadamente 23 centímetros. Por que aproximadamente? Porque vai dar lá um número bem quebradinho. Então, a gente sempre arredonda para um número inteiro, né? Então, 23 centímetros menos 2, ficamos com 21. Então, a nossa medida é 21. A medida aqui de A até D e de A até o E. E aqui, gente, a 45 graus ali do ângulo, eu também marco para facilitar depois para a gente ligar esses pontinhos. Aqui, então, é o ponto D e aqui o ponto E. Agora, do ponto D até o ponto B, a gente vai marcar o comprimento da saia. Pode ser o comprimento que vocês quiserem, tá, gente? Esse modelo de saia, ele não tem restrição quanto ao comprimento. Desde mini saias até saias longas podem e são comumente feitas com esse método. Aqui, eu vou colocar uma medida X, só para vocês verem como que ela fica. E aqui é o ponto B. Nesse meu mini molde aqui, eu tô marcando 10 centímetros, tá, gente? E aqui, eu marquei 2,1 centímetros. Por quê? Porque deu 21, aí eu fiz uma escala aí 1 por 10, né? Só pra ilustração mesmo. Aqui do ponto E até o ponto C, novamente o comprimento desejado da saia. Vou colocar aqui de novo os mesmos 10 centímetros que eu botei ali. Este é o ponto C. Aqui a gente continua o traçadinho. Essa é a nossa cintura. Para ter mais segurança no traçado, a gente pode vir com a régua ou com a fita métrica, porque essa saia ela pode ser feita direto no tecido também, tá, gente? Vem com a fita métrica aqui partindo do ponto A ou do ponto 0, do ponto inicial, e marcando com a régua ou com a fita a medida obtida através do cálculo da cintura, tá? Aí marca, faz ali, traça esse semicírculo e a gente parte dali então e coloca o comprimento, tá? Aqui a gente pode fazer também linhas de apoio. A gente posiciona ali então a fita ou a régua nessa linha que a gente acabou de traçar da cintura e vem marcando em toda a volta do molde o comprimento desejado dessa nossa saia. Isso ajuda muito para que ela não fique torta, para que no corte dela saia bem certinho, bem retinho, né? Porque por se tratar de um molde amplo, quanto mais marcações a gente fizer, melhor. Aí depois a gente só vem ligando esses pontos. O molde já está pronto. O molde da saia godê meia roda, onde a cintura é dividida por 3 menos 2. Então, aqui a gente já pode fazer as marcações. Esse mini molde que eu fiz aqui, gente, em tamanho real, ele seria uma saia longa, tá?
sobre a marcação do fio do tecido numa saia godê. A saia godê, ela invariavelmente vai sair em vários momentos, em vários fios, né, do tecido, mas a característica principal dela é que ela sai enviesada. Então, a gente pode marcar o fio do tecido de uma saia godê bem aqui, junto ao viés. Que é um ângulo de 45 graus, né? Aí façamos as devidas marcações. A dobra e o centro frente. Ela é igual tanto frente quanto costas, tá, gente? E aqui o centro costas. Para adicionar as margens de costura nessa modelagem, vocês vão adicionar aqui junto ao cos uma margem. Junto ao centro das costas, também adicionem uma margem. Lembrando que as margens vão depender dos tipos de acabamento que vocês vão utilizar, tá, gente? Aqui eu vou colocar como se nós fôssemos usar um acabamento de zíper nas costas e uma bainha de lenço. Sobre as bainhas nas saias godês, por ser um corte que no final ele fica com a barra bem arredondada, muitas vezes uma bainha muito larga ou muito grossa pode não ter um caimento legal. Então, bainhas mais fininhas, a exemplo do ponto picô, da overlock ou da bainha de lenço, são ótimas escolhas para esse tipo de saia. Então, aqui eu vou marcar uma bainha um pouco maior, uma margem de costura, aliás, um pouco maior para as costas, levando em consideração que talvez eu fosse colocar um zíper aqui, né, para o fechamento desta saia. Uma barra de 1 centímetro, porque para um acabamento de bainha de lenço, 1 centímetro já é mais do que o suficiente. A saia godê meia roda, bem simplesinha. Vou estar botando para vocês aí na tela agora como que fica o aspecto dessa saia cortada no tecido. Como que se posiciona ela na hora de cortar. Então aqui, gente, agora para o traçado da saia godê completo, também conhecido como saia guarda-chuva, a gente vai continuar com a nossa fórmula. Exemplo da cintura do manequim 40, 70 centímetros de cintura, dividido por 6, igual a 11,66. Aí a gente arredonda aqui para 12, né? Menos os 2 centímetros, igual 10 centímetros, tá? Pode ser feito assim mesmo. Marcamos aqui nosso ponto A. A partir do ponto A, então, o resultado do nosso cálculo da fórmula, que deu 10 centímetros. Vai ficar bem pequenininho esse aqui mesmo, ó. Sim, tamanho real já é 10 centímetros, né? Aqui que eu tô fazendo uma escala 1/10. Marquei aqui 1 centímetro, então. Então, aqui o pontinho D e o pontinho E. A partir desses pontinhos D e E, onde eu marquei a minha circunferência, eu vou colocar o comprimento da minha saia. Vamos dizer que essa saia eu faria ela com 80 centímetros de comprimento.
Então, eu vou marcar aqui 8. 8. Já vou aproveitar e vou seguindo direto aqui, ó, gente. Essa saia realmente ela é muito prática de ser feita. Então, eu já vou vir direto aqui, marcando a partir da cintura os 8 centímetros. Equivalente ao comprimento desejado para minha saia. Seriam os pontos B e E e C. Então, aqui também, olha, gente, mesmo esquema da outra. A gente marca ali centro-frente, centro-costas, faz as marcações das margens de costura, tendo sempre em mente qual o tipo de acabamento que vocês vão fazer nesta saia. E esse modelo aqui, de saia godê completa, é um que, se vocês quiserem, este material permitir, vocês não precisam nem fazer fechamento. Ela pode sair inteira, dependendo do jeito que vocês forem cortar isso no tecido, dependendo da dobradura. E se o tecido permitir, é claro, o comprimento, a largura do tecido permitir, vocês conseguem tirar uma saia dessas godê completo numa circunferência total. Essa saia aqui, cortada, mesmo com dobra, tá, gente? Ela vai ser um círculo perfeito. Assim vai sair a saia godê completo ou chuva. Dependendo, então, do material, do tamanho do tecido que vocês estiverem trabalhando, vocês vão poder tirar ela assim inteira, sem costura nenhuma. Aí, para um caso de querer usar assim, vocês podem traçar essa circunferência da cintura mais larga, por exemplo, da largura de um quadril, para ela poder passar ali pelo quadril, e colocar um elástico na cintura. Bem simples, ela vai ficar levemente franzida, né? Mas é uma saia que dá facílima, rapidíssima de ser feita, tanto a modelagem quanto a costura. E ela pode sair assim inteira ou com apenas uma costura lateral, ou também em duas peças, duas costuras, essa peça e essa peça. Ao exemplo dessa daqui, ó, essa aqui que eu fiz, aqui o centro da frente vai ser dobrado, vai ser posicionado na dobra do tecido, e o centro das costas não está na dobra, né? Dobrei o tecido uma vez, posicionei esse meu molde ali no canto, desenhei e costurei. Eu preciso tirar ela duas vezes no tecido para que eu tenha esse molde dessa maneira. Daí eu possa unir com as costuras nas duas laterais. Aí eu vou ter o godê completo em duas partes. E para nossa atividade dessa semana, desta aula, atividade 5, interpretação de uma saia no modelo godê. A foto desse modelo vai aparecer agora para vocês aí na tela. A descrição detalhada dessa peça: uma saia godê completo, com 50 centímetros de comprimento, com o cós reto de 4 centímetros de largura, zíper de 15 centímetros e bainha lenço. Então, para isso, vocês vão precisar traçar o molde da saia de acordo com a fórmula de saia godê completa apresentada anteriormente, nas medidas desejadas de cintura e comprimento, né? Se vocês vão querer fazer para vocês mesmos, peguem a cintura de vocês e o comprimento também vocês podem fazer no que quiser. Nesse exemplo da foto,
estima-se que seja uma saia de 60 centímetros de comprimento, pelo que está aparecendo ali, né? E vocês deverão também adicionar a margem de costura de 1 centímetro na cintura e na bainha. Na união das costas, deixar uma margem de 2 centímetros, pois ela vai servir para a colocação do zíper. Identificar os moldes devidamente. E para o cos, traçar também um retângulo com o comprimento na medida da cintura desejada, mais 2 centímetros para o transpasse do botão e a largura de 8 centímetros, pois esse cos ele vai ser dobrado, né, ao meio. E adicione também a margem de costura de 1 centímetro ao entorno deste molde, tá? A modelagem dessa atividade seria isso daqui, né? Em tamanho maior, vocês podem fazer para vocês mesmos, ou em tamanho pequeno assim também. É legal para vocês colocarem na pastinha, né? Junto com a instrução, aqui do lado vocês podem escrever a instrução do cálculo de como que é feito, né? Então seria isso daqui, ó, uma sainha godê completo. Aqui ela tá com a marcação de dobra, tá? Só precisam tirar aquele modelo, aquele molde grande todo, ou redondinho, como tá aparecendo aí no vídeo. Assim já é o suficiente. E o cos com a medida da cintura. A medida da minha cintura eu sei que é 70, né? Nesse caso aqui deste exemplo. Então, 70 centímetros no comprimento, 8 centímetros na largura, na altura, porque o tamanho final dela é 4, né? Então, 8 centímetros, pois ele vai ser dobradinho, né? Vai ser dobradinho. E daí não esqueçam também de adicionar a margenzinha de costura na volta do cos, porque senão ele vai ficar menor. Se vocês fizerem só assim, só no tamanho mesmo da cintura e da largura desejada do cos, ao colocar ele na saia, ele vai ficar mais fino. E também o transpasse aqui, colocou 70 centímetros mais 2, ou seja, 72 centímetros. Para que esses dois? Vai servir para o transpasse do botão, porque aqui nessa saia ela vai ter um zíperzinho, né? Vai ser colocado um zíper aqui e para fechar esse zíper lá em cima vai ter um botãozinho, tá? Então, para o exercício de vocês, esse daqui, este molde, como vocês viram, traçado da saia godê é super simples, né? E agora, mas que tecidos que eu posso usar para essa saia? Isso vai depender do objetivo, né? É uma saia bastante versátil, ela pode ser feita em vários materiais, né? Para saias mais fluidas, escolha tecidos com bastante caimento, como a seda, a viscose, a musselina, o crepe. Para os efeitos mais estruturados, vocês podem optar pelo neoprene, o shantung, o tafetá, o tule, né? E até mesmo o couro e os sintéticos do couro. Esse tipo de saia é muito conhecido por ser utilizado em vestidos de festa, né? Porque a modelagem dele, por ser bem simples, ela pode ser facilmente adaptada, pode ser facilmente modificada ao gosto do cliente e do modelo também escolhido. Pode ser colocado pregas, franzidos para aumentar o fator do volume, né? A exemplo dos vestidos de festa. O corte mullet, que é aquele mais curto na frente, mais compridinho nas costas. Enfim, uma infinidade de modificações. Outra informação importante de se destacar sobre as saias godês é que quanto mais comprida ela for, mais pesada ela será. E por ela estar cortada no viés, um fator importante pode ser que ela fique mais comprida, o tecido vá trabalhando ali e vá ficando mais comprido. Então, antes de finalizar a saia, vocês cortem ela, deixem o tecido descansando antes de fazer a bainha, tá? Deixem o tecido descansando no manequim ou num cabide por pelo menos ali umas 8 a 10, 12 horas, para que esse tecido tenha o tempo suficiente da trama dele trabalhar ali no viés, com peso, pelo comprimento da saia. Aí sim depois vocês vão acertando, né? Marcando com a fita métrica ou experimentando no cliente ou em vocês mesmos, tá?